A Anvisa anunciou hoje a aprovação do uso emergencial de anticorpos para tratamento da Covid-19. E para nos ajudar a explicar melhor o que isso significa, qual a importância dessa aprovação, a gente conversa a partir de agora com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, doutor Jamal Suleiman. Muito obrigado por atender a Band News FM mais uma vez. Uma boa tarde. Queria que o senhor já começasse explicando o que exatamente significa essa aprovação, tudo bem? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Coutinho. Olá. Essa aprovação é mais uma etapa de tratamento nessa pandemia. Ela é importante por quê? Porque é um produto, né, que se incorpora ao arsenal terapêutico para determinadas situações específicas na evolução da doença. Então, primeiro, o que tem de conhecimento em relação a esses anticorpos monoclonais são dois, e é uma associação desses dois, esse produto, deve ser usado em pacientes que não têm ainda, que não estejam ainda em ventilação, quer seja assistida, mecânica, quer seja sem ser mecânica. Então, a pessoa não pode necessitar de oxigênio para poder fazer o uso desse produto. Ele está restrito, nesse momento, para formas moderadas. Então, uma pessoa que precisa de oxigênio terapia são pessoas em situação muito grave ou críticas, né, que é um estágio da doença em que nessa situação você não deve usar esse produto, porque inclusive os estudos mostraram que nessa situação essas pessoas podem piorar. Tampouco essa associação é para ser usada na síndrome gripal, que é a maior parte dos indivíduos que desenvolvem Covid. Então, a forma aguda da doença, ela tem uma característica que lembra muito, entra inclusive no diagnóstico das síndromes gripais. Para esse tipo de doente, para esse tipo de situação, não tem indicação de usar esses anticorpos monoclonais. Então, resumindo, apesar de ser um produto bastante interessante do ponto de vista de incorporação no arsenal terapêutico para a doença, não é o produto que deve resolver a doença. A gente entende que para tratar a doença, muito provavelmente teremos que ter a associação de várias estratégias. E essa é uma das estratégias, mas não é a definitiva, tampouco é aquela que a gente deposita as maiores esperanças. Doutor Suleiman, queria perguntar ao senhor como esses anticorpos são administrados, né, nos pacientes e quem pode fazer isso? É só nos hospitais? Exatamente, Gabriela. Então, por conta da indicação bastante restrita, esse produto não será disponibilizado em ambientes fora de hospital. Por quê? Porque eu até tenho dito que é interessante que esse produto ele tem características boas e características más, né? A boa é que ele pode melhorar substancialmente doentes com quadros moderados. Então, quem são os doentes com quadros moderados? São doentes que têm clínica importante, respiratória, sem necessariamente precisar de oxigenação. É um limite bastante tênue, então você vai ter que, do ponto de vista de assistência, selecionar aqueles que vão preencher determinados critérios bastante restritos para uso. Então, nesse sentido, isto é mal. Por quê? Porque se você escolhe um doente, ou se você escolher no sentido de eleger um doente que pode ser beneficiado e errar nessa estratégia, ele pode piorar. Então você precisa tomar muito cuidado, precisa ser muito criterioso para dizer, ok, essa pessoa preenche esses critérios estritos, de tal forma que ele vai se beneficiar. Tudo isso em ambiente hospitalar, ele não vai receber essa medicação para ser administrada em casa, é de uso exclusivamente hospitalar. O senhor deixou bem claro agora há pouco, né, doutor Jamal, que está longe de ser uma daquelas notícias que a gente espera para resolver
o problema da Covid-19. Mas o senhor está falando agora também o que pode ser bom e o que pode ser ruim. Então, não necessariamente a pessoa tomando essa carga de anticorpos, ela vai evitar que ela progrida para um caso de respiração assistida. Essa parte que eu não entendi muito bem. Claro, sou absolutamente leigo no assunto, doutor. Você tem razão. De novo, é muito difícil quando a gente não tem aquela medicação definitiva, é muito chato, porque sempre se deposita uma grande esperança em vários passos na evolução das estratégias de tratamento, né? Mas, de novo, aqui ela tem uma eficácia boa, desde que o critério de seleção de doentes seja estrito. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O que isto significa? Se a gente for comparar com outras doenças virais, por exemplo, vou pegar aquela que muita gente sabe de trás para frente, de frente para trás, que é o HIV. Então, hoje em dia, uma pessoa que tem HIV, você tem um esquema terapêutico para usar para esta doença viral. Claro que a doença é completamente diferente, mas para que a gente possa entender. Eu tenho um esquema terapêutico em que, quando eu uso, em qualquer estágio da doença, eu mudo a história dessa doença, para qualquer tipo de doente. Então, como é a seleção? A seleção é ampla. Para iniciar o tratamento de uma pessoa com HIV, eu não dependo de critérios rígidos, muito estritos. Como foi a construção desse conhecimento? Levou um certo tempo, porque no começo, até para garantir a integridade dos indivíduos, a gente tinha uma característica de restrição, porque as drogas não eram drogas que tinham essa especificidade, essa característica de fazer com que a gente mudasse a história da doença. Vamos transportar isso para a COVID, que é outra doença viral causada pelo SARS-CoV-2. Então, a doença é diferente, tem características inflamatórias que são diferentes do HIV, mas para que a gente possa entender. Então, neste momento, com o arsenal que nós dispomos, que é bastante restrito, diga-se, os anticorpos monoclonais, assim como as drogas anti-inflamatórias que agem em vários sítios da doença inflamatória causada pela COVID, elas têm critérios muito específicos de seleção de doentes. Por quê? Porque neste momento, se eu seleciono mal, porque a doença tem fundamentalmente 4 fases, se eu seleciono mal, eu posso evoluir para uma situação de maior gravidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que a gente não tem uma droga que seja capaz, de verdade, de mudar a história. O que significa isso? Eu não tenho uma droga que seja capaz, quando eu dou aquele produto, a doença muda completamente. Neste cenário, eu posso dar um produto, por exemplo, esses anticorpos monoclonais, em que metade vai ter uma boa evolução, a outra metade não vai ter uma boa evolução. Então, você tem uma relação temporal de má evolução, mas não necessariamente causal de má evolução. Então, tudo isso a gente precisa considerar que ainda é muito cedo, e infelizmente, de verdade, infelizmente, para que a gente possa comemorar isto como o grande marco do arsenal terapêutico da Covid. Infelizmente, não é. Nesse sentido, eu quero ressaltar que as medidas ainda de isolamento social, de uso de máscara e de vacinação são fundamentais, porque estas sim mudam a trajetória da doença. Muito bem. Para a gente terminar, doutor Suleyman, rapidamente, eu não sei se é possível explicar isso rapidamente, mas só para a gente tentar entender um pouco melhor esses termos com os quais a gente não está familiarizados. Quando a gente fala em anticorpos monoclonais, eles são o que exatamente? Eles neutralizam o vírus? Essa é a ideia deles? Exatamente, Gabriela. Monoclonal é porque ele vem de um único clone, né? Então, a produção dele é feita em laboratório, obviamente, e ele é extremamente purificado de tal forma que ele vem de um único clone e que esta purificação vai atuar em determinados sítios de ligação do vírus para que você bloqueie isso, funcionando como
não é exatamente uma cortina, porque é mais do que isso, como uma armadura que você vai proteger esse indivíduo que já está infectado, né, da ação desse agente agressor. Então, a função dele, por isso ele inclusive é uma combinação de 2 anticorpos, a função dele é se ligar em 2 sítios diferentes, de tal forma que exerça o papel daquilo que, ainda que você tenha produzido, não foi capaz de bloquear essa agressão. Então, em linhas gerais, não sei se isso ficou um pouco mais claro para você, senão eu vou tentar fazer um exercício para ver se eu consigo transformar isso numa linguagem um pouco menos médica e mais palatável, mais entendível das pessoas. Mas é fundamentalmente isso aí. Então, é um anticorpo que tem a função de bloquear a agressão do vírus. Ficou absolutamente claro, doutor, absolutamente claro. Uma última curiosidade rápida, esse medicamento ele é injetado, ele é um comprimido? É injetado. Então, esse é outro problema, né? Essas drogas, esse arsenal terapêutico, ele está, por conta de ser voltado para populações mais graves, eles são, e de administração hospitalar, ainda carregam esse inconveniente da administração ser parenteral, ser injetável. A gente conversou aqui na Band News FM com o Dr. Jamal Suleiman, infectologista do Hospital Emílio Ribas. Sempre um prazer falar com o senhor, Dr. Jamal. Até uma próxima. Obrigado, doutor. Até a próxima. Um abraço, bom trabalho para vocês. Para o senhor também.